Bom dia, amigos do Pensar Piauí. Hoje nós vamos conversar com a professora Lucineide Barros. Ela é a candidata do PSOL à Prefeitura de Teresina. Como vai, Lucineide? Tudo bem? Oi, Oscar, vou bem. Obrigada pela oportunidade. E aí você aceitou o desafio colocado pelo PSOL e está candidata a prefeita de Teresina. Como é que você está vendo esse momento de disputa eleitoral? Você já participou de outros momentos, de outras campanhas, onde o contato pessoal era a marca das campanhas, o boca a boca. Agora, com a pandemia, a gente tem uma situação diferente. O seu partido, o PSOL, também foge do modo tradicional de fazer campanhas. Como é que você está vendo, então, esse momento agora? O pessoal já aprovou seu nome em convenção, vocês estão tratando do registro da candidatura, você tem um lançamento aí previsto para domingo. Me diga aí como é que você está vendo esse momento de colocação do seu nome como candidata a prefeita da cidade. Olha, estou vendo como um desafio, né? Um desafio destacado em relação aos outros que eu tenho assumido até agora. É a primeira candidatura a, a esse tipo de função, né, que eu tenho na minha vida. Mas estou entendendo como parte desse processo de luta, de organização, de construção de uma outra realidade que a gente já vem fazendo ao longo do tempo pela militância nos movimentos sociais, especialmente nos movimentos sociais populares, através da educação, que é o meu campo de atuação profissional. E é também um desafio diante dessa conjuntura, né? Muito embora nós tenhamos aí todas as dificuldades estruturais colocadas para fazer uma campanha nos moldes que sempre fizemos, há um chamamento ético, a meu ver, para que a gente, nesse momento, não se omita, né? Nós estamos aí diante de um governo genocida, no sentido das políticas regressivas que vem adotando, da retirada de direitos. Nós agora estamos vendo as nossas florestas se transformarem em cinza. Então, diante desse conjunto de desgoverno, né, como eu disse, necessário tomar posição. A gente tem feito isso ao longo do tempo, tomar posição, tomar lado. E, mais uma vez, vamos fazer agora na disputa eleitoral, sem a perspectiva do salve-se quem puder, de que qualquer coisa vale. Vamos com todos os cuidados que forem possíveis nesse momento, tanto em relação à militância, como em relação às pessoas com as quais a gente precisa conversar. Então, a gente tem ciência que não vai ser fácil, mas não tem sido fácil ao longo do tempo, então continuamos nessa mesma perspectiva de enfrentamento. Já já a gente entra no debate específico sobre Teresina, que é a cidade a qual você vai disputar o comando dessa cidade. Mas eu queria tratar um pouco de Brasil e tratar um pouco de PSOL. Eu estou com um sentimento que essa campanha de 2020 é uma campanha que o pessoal está tratando de forma diferente. Eu acho que o pessoal está mais pragmático, está com mais vontade do que antes de ganhar poderes. Tirando o Rio de Janeiro, que teve um probleminha lá com a candidatura Freixo, mas tem a candidatura do Boulos em São Paulo, que está muito badalada, tem a candidatura do Edmilson em Belém, que lidera as pesquisas assim de uma forma muito forte. Ele está em primeiro lugar e o segundo está muito distante dele.
tem a candidatura também de Florianópolis. Esse sentimento também é seu, Lucineide? O pessoal trata 2020 de forma diferente? Está mais voltado para as vitórias? Se esse raciocínio é verdade, isso também está valendo aqui para Teresina? Ou também uma sensação minha, me parece que vocês aqui em Teresina continuam com o mesmo passo de eleições anteriores, mais no sentido de trabalhar a educação da população, trabalhar para dialogar com movimentos sociais o resultado eleitoral vem em segundo, terceiro plano. É isso, é? Ou você vê de forma diferente? Vejo um pouco diferente, Oscar. Eu considero que nós estamos em um processo de amadurecimento, né? O PSOL é um partido relativamente jovem, tem procurado se afirmar na cena política e tem feito isso de modo muito combativo, mobilizando setores muito importantes da sociedade, tanto do ponto quantitativo como qualitativo, e isso se apresenta de modos diferenciados na realidade brasileira, que também é muito diversa, né? Muito diferenciada. Então, aqui em Teresina, penso que nós vivemos o momento que traduz, que sintetiza o que vem sendo o nosso processo de construção. Mas, muito embora possa parecer que nós hierarquizamos essas coisas, que nós colocamos a formação política acima da disputa do poder, eu vejo de outro modo. Eu vejo que são coisas que se atravessam, que se integram. Quando nós trabalhamos cotidianamente pela elevação das consciências políticas, nós estamos efetivamente fazendo um processo de disputa do poder. E por isso, talvez, não se apresente tanto no momento eleitoral, porque a ideia é que isso se realize como um processo permanente. Mas também a gente tenta se afastar o tempo inteiro do velho pragmatismo político, não é, em que as cadeiras estão sempre se movimentando para que se possa oferir melhores oportunidades eleitorais. Na verdade, a gente compreende o eleitoral como uma consequência da construção política. Então, o pragmatismo que está no nosso processo de construção, ele tem a ver com a nossa construção estratégica, com a nossa visão sobre o socialismo, sobre como construir o socialismo na realidade concreta das pessoas. Então, aqui em Teresina tem uma construção coletiva muito interessante, assumida por diversos setores, por diversas construções geracionais. Nós temos uma juventude bastante combativa, que tem nos dirigido nesse processo que eu avalio como muito importante e correto para esse momento. Muito bem. Governo Bolsonaro, antes de entrarmos na discussão sobre Teresina, caracteriza, na tua visão, o governo Bolsonaro? Olha, até já havia colocado inicialmente que, do ponto de vista da destruição da vida e da potência da vida de modo geral, não apenas da vida humana, mas da vida no planeta, a exemplo dos desgovernos em relação à política ambiental, né, a Amazônia, o Pantanal Mato-Grossense, a retirada de direitos com esse avanço astronômico do desemprego, da pobreza, da extrema pobreza. Penso que tudo isso indica uma política genocida, né? Tem aí a lei do teto de gastos, que é tomada como uma política a ser preservada preferencialmente pela linha econômica do governo. Agora, essa proposta de reforma administrativa, que vem atacar muito frontalmente
os servidores e servidoras, mas não somente, vem atacar o serviço público, que é gravíssimo em um país com extremas desigualdades como o nosso, em que grandes contingentes precisam da ação diligente, rápida do Estado, sob pena de estarem abandonados à morte, ao definhamento e à morte. Então, nós entendemos que é um governo que precisa ser enfrentado. É isso que o pessoal tem feito nacionalmente, através da sua bancada, que, como eu disse, é uma bancada pequena, mas é uma bancada bastante aguerrida, bastante mobilizadora da sociedade, mesmo de setores do Congresso Nacional, que em muitas situações votam com o PSOL, mesmo não concordando com a linha política do partido, mas por um processo de convencimento. Então, nós aqui procuramos nos dirigir nessa mesma linha, de dizer da necessidade de vencer esse governo Bolsonaro o mais rápido possível, e junto com ele os seus aliados, né, que têm ajudado de modo significativo a disseminar, aprofundar essa política, inclusive aqui em Teresina. Nessa sua análise do governo Bolsonaro, no início, você falou de Pantanal, de floresta amazônica, você estava falando de meio ambiente. E o lançamento da sua candidatura foi feito às margens do rio Poti, em Teresina. O que é o meio ambiente para Teresina, em Teresina, a partir da cabeça da candidata Lucineide Barros? O que um prefeito tem para fazer em termos de meio ambiente aqui em Teresina? Oscar, o meio ambiente é a nossa casa, né? A nossa casa, que deveria ser compreendida como a casa comum, a casa de todos e de todas. Essa convenção que foi realizada às margens do rio Poti traz essa mensagem, a mensagem de total compromisso da nossa candidatura, com o nosso programa, das candidaturas proporcionais com o meio ambiente, como esse lugar que precisa ser cuidado por todos e por todas. Nesse sentido, nós estamos também apresentando um programa para Teresina, que tem como lema Teresina para o bem viver, considerando que a nossa construção é uma construção socialista e que, nesse sentido, o socialismo pressupõe uma luta pela superação das desigualdades em relação ao exercício do poder, das desigualdades em relação aos territórios, que são cada vez mais segmentados, cada vez mais tem mais pessoas abandonadas em lugares distantes, desprovidos da atenção do poder público. Então, esse é um tipo de desigualdade que é fundamental superar na construção do socialismo. Mas nós temos dito também que, mesmo que a gente supere essas desigualdades, é possível que a gente, junto com isso, não supere a desigualdade que há no modo de tratar as vidas no planeta, porque está instalada no nosso jeito de ser, nessa educação que, infelizmente, nos é atribuída desde a colonização, de que as pessoas podem ser superiores a outras pessoas a partir dos seus poderes aquisitivos, a partir da cor da sua pele, a partir da sua orientação sexual e daí por diante. Então, além dessa hierarquia entre as pessoas, há uma compreensão de que se pode também estabelecer uma hierarquia entre os seres vivos, de modo a pensar que seres humanos são mais importantes que outros seres. Assim como há também uma construção que nos leva a pensar que nós somos mais importantes do que o meio ambiente. Então, o bem viver vem dizer
que, junto com a luta pela superação das desigualdades sociais e econômicas, é necessário fazer uma luta pela superação da desigualdade entre as vidas, e entre as vidas e o planeta. Então, essa é uma construção que traz esse testemunho. Nós temos várias candidaturas, a maior parte das nossas candidaturas ao legislativo são de mulheres, mulheres e homens negros e negras, de lutas sociais situadas nas periferias de Teresina, e que, além disso, trazem as bandeiras que essas lutas que se dão pelas margens, não é, colocam como necessárias de serem empreendidas como políticas públicas. Então, dizer sobre um bem viver é dizer sobre um outro modo de construir política pública, de distribuir o orçamento, de fazer participação com controle social, de valorizar as gerações, de reconhecer os talentos, o patrimônio cultural, de reconhecer que todas as vidas importam. Você vai disputar a prefeitura de Teresina. No comando da cidade, há 30 anos, você tem o Tucanato, você tem o PSDB. Muitas eleições já se passaram, o pessoal já disputou, outros partidos também, partidos de centro, partidos de esquerda, partidos de direita, e os tucanos imexíveis, como dizia o outro, lá no Palácio da Cidade. Em 2020, como derrotar os tucanos? Primeiro, eu penso que a gente precisa desnaturalizar essa coisa de que os tucanos são imexíveis. Na verdade, eles, como diria Paulo Freire... Eu falei que eles estão, há vários anos, eleição pós-eleição. São mexíveis, mas em termos de derrotá-los, até agora não se conseguiu. Né? Até agora. É isso aí. Aí é onde está a questão, né? O X da questão. Eles até agora têm sido assim. Mas, como diria Paulo Freire, eles apenas estão sendo, né? Porque a realidade é muito mais, pode muito mais do que isso. É por isso que nós estamos também nessa disputa eleitoral, para dizer que a disputa se faz em todos os espaços e que, do ponto de vista eleitoral, tanto ela pode se fazer, como ela pode produzir as mudanças, as transformações necessárias. Então, uma das primeiras coisas que nós estamos dizendo é que somos radicalmente diferentes desse grupo e dos aliados que têm mantido esse grupo há mais de 35 anos no poder. Né? A segunda coisa que queremos dizer é que é um grupo que tem governado essencialmente para os seus interesses e os interesses dos seus colaboradores, que é o setor empresarial, que atua fortemente, por exemplo, no setor da saúde, apesar de se ter uma propaganda oficial que diz que Teresina tem um dos melhores sistemas de saúde do Nordeste e do Brasil. O que a gente vê é uma transferência brutal de recurso público para a iniciativa privada, para o setor empresarial que atua na saúde. Além disso, nós estamos dizendo também que é necessário desprivatizar a educação dita pública, porque quem gere a educação em Teresina não é a Prefeitura de Teresina. A Prefeitura faz a opção por entregar a gestão da política educacional a instituições como o Instituto Alfa e Beta, o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Lehman, que define desde o currículo até o que deve ser no cotidiano ensinado para as crianças. Não é à toa que, ao invés do livro didático, se usa as cartilhas, não é, preparadas por essas instituições. E não é à toa também que se procura a todo custo promover uma propaganda oficial em torno de uma educação que, de fato, não educa. É uma educação que se ocupa muito mais do adestramento, porque nessa... Pois não, Oscar. Nesse item de educação, você tinha falado de saúde e tal, e agora você está
detalhando aí a tua visão sobre a educação de Teresina, os tucanos têm um dado para trabalhar, que é o IDEB. Teresina posicionada como a melhor capital brasileira. O que é que não está funcionando? É o IDEB ou é o ensino de Teresina que realmente funciona? Você vinha falando que não é um ensino, é um adestramento. Agora, eu queria que você introduzisse no seu raciocínio o IDEB, a questão do IDEB. Por que o IDEB coloca a Teresina em primeiro lugar? Olha, realmente isso não é fácil de compreender. A gente entende muito que num momento como esse de publicidade dos últimos resultados do IDEB, tenha tanta gente comemorando, não é? Professores, gestores estão nas redes sociais comemorando os melhores lugares conseguidos por suas escolas. A gente compreende muito bem isso e, inclusive, entende que isso que a gestão privatizada da educação em Teresina vem fazendo nada tem a ver com os esforços que vêm sendo realizados pelos professores, as professoras, os gestores, que são cada vez mais oprimidos por essa gestão para dar conta daquilo que está na cartilha da gestão. Então, como é que é produzido o IDEB, né? Que é esse índice que fala sobre o desenvolvimento da educação básica. Na verdade, o equívoco já está nessa nomenclatura, porque para conferir desenvolvimento do ponto de vista de uma avaliação, é necessário considerar uma série de itens que o exame não leva em consideração. O IDEB, ele se constitui basicamente por um conjunto de fatores, mas onde preponderam, onde são principais dois fatores. Um é o índice de aprovação e o outro são as notas conseguidas em exames que, no caso da rede municipal, o Prova Brasil e o Provinha Brasil. Então, esses dois elementos, eles são fundamentais para definir a nota do IDEB. Mas aí é importante compreender que tanto o Prova Brasil como o Provinha Brasil, eles se baseiam em dois conteúdos, que é português e matemática. Então, diante disso, o que faz a gestão municipal? O que oprime as professoras a fazerem, os professores? A ensinar durante o ano letivo, de modo majoritário na carga horária letiva, português e matemática, como se isso fosse suficiente para determinar um padrão de formação que a sociedade, na atualidade, com todas as suas exigências de internacionalização, de comunicação em tempo real, está a exigir. Na verdade, não é suficiente, né? Mas é isso que basicamente se ensina. E enquanto se faz isso, se abre mão de um conjunto de itens que, como eu dizia inicialmente, são fundamentais para determinar o desenvolvimento e a qualidade, como, por exemplo, boas bibliotecas equipadas em funcionamento, com bibliotecários, boas condições para as práticas esportivas. A maior parte das quadras escolares são descobertas quando há quadra, porque em muitas escolas não há quadra para a prática esportiva. É necessário ter laboratórios bem dotados, que se possa aprender prática junto com teoria, que se possa trazer as tecnologias, não é? É necessário um conjunto de coisas que, inclusive, tire a escola de dentro dos seus muros, que leve a escola a se comunicar com o seu entorno, com a sua comunidade, com o seu mundo. Isso não se verifica na rede pública municipal de Teresina, porque todo o tempo, basicamente, é para ensinar português e matemática, e no dia da prova, essa prova que conta para a definição do IDEB, segundo depoimentos de pessoas da própria rede, ainda se dá um jeito de deixar aquelas crianças que são consideradas as fraquinhas em casa, para não irem comprometer o índice do IDEB. Então,
é uma educação para produzir índice, mas não para produzir o processo de educação libertadora que, de fato, a população de Teresina não apenas precisa, mas merece, porque é direito. Você estava falando da saúde, que a gestão municipal, segundo suas palavras, entrega para a iniciativa privada. Você fez uma leitura agora do processo de educação em Teresina. E a mobilidade urbana? O que falar dessa necessidade do teresinense? Oscar, antes de falar sobre a mobilidade, eu queria trazer um dado sobre a saúde que é muito Fique à importante. vontade. Muito importante para as propostas que estamos fazendo para esse setor. A proposta de desprivatizar a saúde pública, de dar continuidade ao movimento da reforma sanitária, que é um movimento interrompido na administração pública brasileira de modo geral e muito aprofundado aqui em Teresina, de privilegiar a atenção básica como a porta de entrada. O programa Saúde da Família, muito embora seja dito que é universalizado, na verdade, o que se diz na prática é que os agentes trabalham um expediente, não é? Porque se tenta, a partir disso, negligenciar uma condição de trabalho muito precária, então se faz uma coisa em troca da outra. A questão da atenção psicossocial, que infelizmente também não é levada a sério, muitos desses serviços são privatizados a título de assistencialismo. Os dados que nós levantamos nos dizem que nós temos 1.000 estabelecimentos de saúde em 2019. Nós tínhamos em 2019 1.000 estabelecimentos. Desses, 638 pertencem à rede privada, sendo que os conveniados são 128. Então, o que a gente vê é que há um processo muito, muito forte de carreamento dos recursos públicos para a iniciativa privada, e não é à toa que as pessoas estão na fila porque o atendimento a quem não pode pagar é lento e a maior parte do atendimento está mesmo na rede privada. Não é? E aí você falava sobre o transporte, não foi isso? Sim. Pediu para eu falar. Isso. Então, sobre o transporte, nós estamos dizendo que é preciso dar conta das bandeiras do movimento popular de luta pelo transporte público, né? Das bandeiras históricas, que Teresina não... Tarifa zero é uma. Tarifa zero é uma. Tarifa zero é uma. A estatização do serviço de transporte é outra, que não saiu do nosso horizonte, né? Inclusive, quando a gente fala de tarifa zero, é muito importante explicar que tarifa zero não é necessariamente zero pagamento. Quer dizer que a gente pode tornar zero para quem não pode pagar. E quem não pode pagar em Teresina é uma população muito considerável. Né? Teresina está dizendo que fez uma integração do sistema de transporte. Na verdade, a população não viu ainda essa integração, né? Porque, de fato, ela não aconteceu. O que aconteceu é que os ônibus de melhor qualidade foram deslocados para as linhas que fazem o percurso bairro-centro, centro-bairro, mas ao levar essas populações do centro para os bairros, o que é feito é que elas são despejadas nos terminais em situações de alta insegurança, tendo que se movimentarem para as suas casas, ou a pé, ou de bicicleta, ou de motocicleta. Esses dias, discutindo com uma das pessoas que ajudou na elaboração do nosso plano, uma das coisas que ela dizia, que é muito forte e é verdadeira, é que quem está fazendo mesmo a integração do sistema de transporte são os motociclistas, né? São esses aí, ou seja, onerando ainda mais as despesas com o transporte, que é uma necessidade básica, que a gente não poderia estar comprometendo dinheiro de comer
com despesa de transporte, porque são duas necessidades igualmente importantes. Então, vai ser necessário fazer a integração, que a prefeitura não fez, e integrar significa integrar os modais, integrar o modal de transporte por bicicleta, por motocicleta, ao transporte de massa, desincentivar o transporte individual, e aí vale dizer, Teresina é a capital do Nordeste mais motorizada, segundo os dados, a capital do Nordeste mais motorizada. É também onde está o maior número de motocicletas. E isso traz uma repercussão muito importante na vida da cidade, do município. Primeiro, a zona rural fica abandonada nesse contexto. Segundo, nós temos, além de um trânsito, além de um volume muito alto de motores, né, transportando pessoas em veículos, nós temos também um trânsito cada vez mais caótico, com cada vez mais acidentes, que vem superlotar o sistema de saúde, né, que já passa por graves problemas. Então, na verdade, é necessário pensar a política de transporte para as pessoas que precisam se transportar e não para os empresários. É preciso fazer com que a política de transporte esteja integrada à política de direito à cidade e à zona rural. A Lucineide falou aqui de socialismo, está falando de estatização do transporte público, desprivatizar a saúde. Caso a população não eleja um grande número de vereadores ligados ao PSOL e a prefeita Lucineide tenha uma maioria de adversários na Câmara Municipal, de vereadores oponentes, como estabelecer a relação poder executivo, poder legislativo numa administração da cidade de Teresina, Lucineide? Trabalhando com os interesses da maioria, Oscar. É inclusive o que a gente diz quando avalia o desperdício da experiência que foi o governo Lula, não é? Trabalhar numa gestão de executivo, tendo o poder legislativo a seu lado é um privilégio em uma sociedade marcada por tantas contradições. Se isso não acontecer em uma situação em que, porventura, a gente venha a ser eleita, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos convocar a maior parte da sociedade, não é? Vamos convocar aqueles e aquelas que têm interesse nas políticas que nós estamos propondo. Nós não estamos propondo uma política para o poder legislativo. Nós não estamos propondo uma política para o setor empresarial. A política que nós estamos propondo é para a população de Teresina, entendendo que todos esses, inclusive que se sentem acima da maior parte da população, também são população. Então, quando a gente diz aqui que quer privilegiar o transporte de massa, o transporte público, que quer superar a especulação imobiliária, a segregação das populações nas periferias, que quer privilegiar a saúde pública no momento para ter o atendimento no momento que as pessoas precisam, que precisa valorizar a zona rural com política de incentivo ao crédito, de distribuição da terra em parceria, fazendo parceria com o INCRA para que se possa ter uma reforma agrária e possa ter produção para uma segurança alimentar. Quando se diz que quer valorizar os serviços e os servidores públicos, nós estamos entendendo que estamos dialogando principalmente com a maior parte da população de Teresina, que historicamente é excluída do direito de governar. Então, o que a gente entende é que se essa maioria compreender que terá um governo seu, que terá a possibilidade de fato, governar, empreender controle social, ela virá dizer o que é que os vereadores e as vereadoras deverão fazer. Primeiramente, virá dizer o que o executivo deve fazer, porque a exemplo do que uma luta latino-americana do México vem nos ensinar, é que
a melhor maneira de governar é obedecendo. Só é possível mandar obedecendo. Então, a população precisa se tornar dona do governo, né? Dirigir o governo. E assim eu penso que é possível dirigir também o legislativo. E aí talvez a gente possa ver de que lado é que o poder legislativo irá ficar, né? Tem restado ao Poder Legislativo em Teresina ficar ao lado do governo, do Executivo, em troca de cargos, em troca de benesses, de favorecimentos, não terão no nosso governo. Não terão no nosso governo, porque o orçamento precisará ser de todos. Essa história de se ter mais dinheiro para emendas parlamentares do que para o orçamento popular de Teresina não poderá acontecer num governo socialista. Então, o que nós estamos propondo é fazer uma fratura mesmo nesse modo de produção de Estado, de sociedade, de governo. Isso custa muito, isso é um aprendizado que ou a gente se lança no desafio de fazê-lo ou nós vamos a vida inteira ficar discussando. Eu participei essa semana, antes de ontem, de uma entrevista com o Edmilson, candidato do PSOL à Prefeitura de Belém. E ele tratava desse assunto que você estava falando, do poder popular. Eu perguntei, aí eu vou repetir a pergunta para você. Na prática, que atos do prefeito, no caso de Teresina, da prefeita, para você sair da teoria do poder popular e ir para a prática desse poder popular? O que a Lucineide fará para que, de fato, Teresina tenha um poder popular? Oscar, eu citaria alguns elementos. Um desses é o da participação com controle social de fato. Precisamos instituir canais de participação, na verdade, instituir na prática, porque eles já estão até previstos em instrumentos legais como a Constituição do país, como o Estatuto da Cidade, já que favorecem a construção de processos participativos. Então, esse é um comprometimento nosso, né? Instituir espaços que, de fato, possam ser espaços de escuta, mas não apenas de escuta, de deliberação. E, mais do que isso, de poder de veto. A outra coisa é governar com os movimentos sociais. O nosso programa é um programa que expressa a pauta política dos movimentos sociais. Para nós, governar Teresina implica tomar 2 tipos de aliados preferenciais do ponto de vista das organizações sociais para o diálogo, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina, que melhor conhece pelos seus participantes o serviço e as demandas para esse serviço, ou seja, para dinamizar o município de Teresina, e as associações de moradores, que nesse momento, infelizmente, se encontram em grande parte cooptadas por um poder municipal que, por não saber e por não fazer a opção pelo diálogo, usa o estatuto da cooptação para poder ter lideranças e não necessariamente organizações a seu lado, não é? Outro elemento, um terceiro elemento é o do orçamento público. O orçamento, ele se constitui em um ciclo, né, que tem 3 leis, que é a do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual. Portanto, falar em orçamento é falar em planejamento também, porque essas 2 primeiras leis, elas são leis essencialmente de planejamento. E nós entendemos que no processo de planejamento do orçamento é necessário ter uma orientação inarredável, que é a redefinição das prioridades. Isso que, historicamente, a esquerda vem dizendo que deve ser feito, e isso precisa virar prática. O que é redefinir as prioridades? É dizer
quem é que precisa mais e definir que quem precisa mais é que deve ter direito à maior parte do bolo. É dizer também que o orçamento, que em grande parte vai para o setor empresarial, precisa ser racionalizado, inclusive para levar esse setor empresarial a assumir determinados compromissos sociais, não é? Compromissos sociais com o modo como se distribui o trabalho, compromisso social com a qualidade do trabalho, com o meio ambiente, com esse conjunto das políticas. Então, precisamos também, nesse sentido, executar a dívida pública. Nós temos nos debruçado sobre os números da dívida pública no município e temos encontrado uma situação muito comprometedora, não é, das políticas públicas. De modo geral, a gente sabe que quem mais deve aos cofres públicos é quem mais pode pagar e que, infelizmente, não paga porque sabe que não é executado. Então, por exemplo, a dívida pública hoje, a dívida pública não, a dívida ativa, nem estamos falando da dívida pública, a dívida ativa. Hoje, sim, representa mais ou menos quase 3 vezes o orçamento da Secretaria de Juventude, né, para citar uma ideia, para citar um exemplo. Então, o que significa isso? Significa que nós estamos abrindo mão de dinheiro que é dinheiro público e estamos abrindo mão de cobrar de quem pode pagar, enquanto os pequenos fazem o que não podem para dar conta das suas dívidas. E aí, Oscar, vale dizer que a gente apurou só a dívida pública relativa à IPTU e à ITBI, né, e encontrou esse dado. Então, tem muito o que se fazer nesse sentido da construção popular. O Edmilson traz a mística, não é, de uma prefeitura cabana, que os cabanos ocuparam Belém por 3 vezes e instituíram nessas 3 vezes o poder popular. E eu tenho certeza que o Edmilson, com as energias que tem do próprio poder popular, pode fazer isso. E nós nos espelhamos também em experiências assim para reforçar o nosso compromisso. Bom, explorei aqui um bocado do pensamento seu sobre os problemas da cidade e as propostas suas, do pessoal, para a solução desses problemas. Agora, eu queria informações de campanha mais concretas. Domingo parece que tem um lançamento, um bicicletaço, e eu queria que, então, você convidasse as pessoas e falasse dessa atividade e de demais atividades que vocês já têm agendado aí para a campanha da Lucineide, prefeita de Teresina. Por favor. Obrigada pela oportunidade. Olha, no domingo, cedinho, às 7 da manhã, nós vamos nos encontrar no Parque Lagoas do Norte, com as nossas bicicletas. Quem não tiver bicicleta, não deixe de ir, porque nós estamos organizando um operativo para alugar algumas bicicletas a preço baixo, inclusive dizendo já também de uma das nossas propostas para Teresina, que é ter sistema de empréstimo de bicicleta, não é? Ampliar as nossas ciclovias para que a gente possa, de fato, fomentar esse meio de transporte que é sustentável. Então, nós vamos fazer um percurso do Parque Lagoas do Norte até o Encontro dos Rios, que é também uma forma de reafirmar o nosso compromisso com as populações da Zona Norte, de modo particular com os moradores e as moradoras que lutam contra essa política excludente da Prefeitura Municipal de Teresina, para dizer o mínimo, que tenta tirar moradores e moradoras ali do entorno do parque, porque nessa perspectiva de cidade que está implantada pelos PSDBistas, na verdade, é como se progresso não casasse com pobres, né? com pessoas originárias, inclusive, porque ali, além de uma população empobrecida, porque ao longo do tempo não tem as políticas públicas que precisa, além disso, nós temos ali uma população originária que fundou
esse município. Então, é também uma forma de dizer do nosso compromisso com essas populações e dizer do nosso compromisso com a superação das várias violências, a exemplo dessa, não é, que vem sendo empreendidas ao longo do tempo, que a gente quer colaborar para superar. Então, é domingo, saída do Lagoas do Norte, 7 horas da manhã, é isso? Às 7 da manhã, isso mesmo. Tem mais alguma outra atividade agendada, programada? Olha, nós temos algumas atividades, ainda não posso lhe dizer as datas, inclusive porque não tenho aqui na mão agorinha, mas nós vamos, por exemplo, fazer uma caminhada virtual para, inclusive, favorecer as pessoas que não estão podendo se encontrar presencialmente. Vamos fazer essa caminhada por várias modalidades. Vamos fazer através de grupos organizados, encontro com grupos organizados, vamos fazer por bairros, queremos fazer um encontro, por exemplo, um encontro da população do Mocambinho, para valorizar ali aquele processo de luta, de organização, que é também muito histórico aqui em Teresina. Queremos fazer o encontro dos moradores e das moradoras do Grande Disseu, que é outra região também muito importante nessa construção do município. Também uma caminhada... A Vila Irmã Dulce. Com a Vila Irmã Dulce, exatamente. Você escreveu um artigo no aniversário, a gente publicou aqui no Pensar Piauí. Sim, eu agradeço. No aniversário da Vila Irmã Dulce. Isso, agradeço muito. É um dos lugares que a gente quer caminhar também, e também com o Parque Piauí, por ser o berço das grandes lutas, né, pela transformação, essas mesmas lutas que nós tocamos ainda hoje. Então, além disso, nós também vamos fazer reuniões presenciais, onde as pessoas se sentirem à vontade, em condições de nos receber. Já temos algumas reuniões marcadas. Vamos fazer live para discutir o nosso programa de governo, que está organizado em 4 eixos. Nosso programa de governo tem quase 200 páginas. É um grande esforço intelectual, um grande esforço de construção coletiva que está vindo de técnicos, de especialistas e principalmente de lideranças dos movimentos sociais populares, dizendo o que querem para o seu município. Então, nós deveremos explorar muito esse programa como uma forma, como dizíamos no início, da nossa formação política, não é? Para o bem viver e para o socialismo. Eu quero agradecer sua participação aqui no Pensar Piauí, deixar o espaço do portal aberto para informações aí da sua candidatura e lhe desejar boa sorte nessas diversas caminhadas que você terá até o dia 15 de novembro. Muito obrigado. Você pode fazer as considerações finais aí, alguma coisa que eu deixei de perguntar, que você queira falar, que você queira destacar. Fique à vontade para a gente finalizar aqui a entrevista, Lucineide. Oscar, obrigada. Eu gostaria de destacar 2 coisas. Primeiro, o nosso compromisso com uma relação diferenciada entre campo e cidade. O município de Teresina tem 83% do seu território de área rural. Nós entendemos que é necessário, inclusive a título de uma política de alavancagem da economia, potencializar a zona rural de Teresina, com microcréditos, com créditos mais avantajados, com assistência técnica. Precisamos criar uma secretaria de desenvolvimento rural, precisamos valorizar a agroecologia, não é, para que promova alimentação saudável, segurança alimentar, inclusive na alimentação escolar e para a nossa própria população, assim como para gerar emprego, renda, para valorizar o meio ambiente, porque os agricultores familiares têm nos dado essa lição. A segunda coisa é lhe agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Nós, no nosso plano, discutimos o eixo comunicação e discutimos a partir de experiências importantes como é essa que você promove, que dá voz
as vozes silenciadas, as vozes muito pouco ouvidas, e que faz isso a partir de uma construção de educomunicação, né? De educação de comunicação que se integra a uma perspectiva educativa. E nós estamos dizendo que a Prefeitura de Teresina tem feito um uso muito ruim da comunicação oficial, para desinformar a população, para deseducar a população, para inclusive comunicar determinadas coisas que não se verificam, como eu já disse ao longo das minhas falas, que não se verificam na prática. Então, agradeço muito o espaço, porque ele é também um testemunho, né, que nós devemos valorizar, e espero que a gente possa continuar dialogando em outros momentos. Com certeza. Agora mesmo no processo eleitoral e também depois. Um grande abraço. Muito obrigado, Lucineide. Obrigada, Oscar, a você.